Bom, boa tarde a todos e a todos e a todas. Nós iniciamos, então, a palestra Gases Medicinais, a importância do farmacêutico na gestão de qualidade, proferida pela Ana Cláudia Teodório. Ela é farmacêutica, formada pelo IFRJ, nossa ex-aluna, tem pós-graduação em gestão de qualidade e assuntos regulatórios e gestão de qualidade e auditoria interna em processos industriais. Atualmente, a Ana Cláudia desempenha a função de analista de garantia de qualidade na multinacional Messer Gases. Possui experiência em assuntos regulatórios voltados para medicamentos e gases naturais. A gente agradece a sua presença, desde já, e fique à vontade para iniciar a tua palestra. Então, gente, boa tarde. Como a professora Alessandra disse, meu nome é Ana Cláudia. Eu vou apresentar para vocês também uma conversa, um bate-papo sobre gases medicinais, a importância do farmacêutico na gestão da qualidade. Como ela já me apresentou também... Desculpa, Ana, te atrapalhar, precisa colocar... Isso, pronto. Isso. Como ela já me apresentou também, eu sou farmacêutica, trabalho aqui na Messer, sou analista de garantia da qualidade. Já passei por N experiências, mas hoje eu me encontro como analista da garantia da qualidade, me especializando em assuntos regulatórios, tanto para medicamentos e para gases. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre os gases, né? Não de uma maneira tão satisfatória, mas há um tempo atrás nós tivemos a nossa pandemia, que acometeu várias pessoas no mundo, e foi a pandemia da Covid, onde um dos medicamentos principais era o oxigênio. Esse oxigênio, ele era envasado em cilindros e eles tinham uma grande rotatividade para atender a população que precisava desse oxigênio, né? Como a gente pode ver na reportagem, em Manaus teve um colapso em 2021, onde tiveram muitos mortos por causa dessa ausência do oxigênio. O oxigênio também é considerado como medicamento, né? Ele passa por todo um controle de qualidade, uma garantia da qualidade para ser aprovado e para ser utilizado pela população. Ao decorrer da apresentação, eu vou apresentar para vocês várias normas que regem a gases medicinais. A gente não trabalha só com a Anvisa, a gente também trabalha com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Vocês devem estar se perguntando por quê, mas a gente atende vários requisitos para esses cilindros poderem ser utilizados. A gente também atende a algumas normas do Inmetro e da ABNT. Mas o oxigênio é considerado medicamento, né? E para a gente começar, todo mundo pensa que o oxigênio é produzido por uma indústria farmacêutica. Pasmem, não é para uma indústria farmacêutica, é por uma indústria química. A gente precisa de um aparato muito grande. O aparato farmacêutico da indústria farmacêutica é grande também. Mas a indústria química, ela precisa entender muitas reações, muitos processos, utiliza condensadores, utiliza tanques. E os gases que a indústria química produz não são só os medicinais, mas também são os industriais, os especiais, algumas misturas também industriais e especiais, e eles todos são armazenados em cilindros e tanques próprios para acondicionamento e transporte desses produtos, que devem ser com a máxima segurança, até porque são inflamáveis. Então, falando um pouco sobre os gases medicinais, eles são medicamentos na forma de gás liquefeito, um gás criogênico, isolados ou associados entre si, para usos de fins humanos, diagnósticos médicos, tratamentos, prevenções de doença, restauração, correção e modificações fisiológicas. Esses gases são utilizados primordialmente em hospitais, em clínicas de saúde ou alguma coisa de interesse da saúde. E eles também podem ser utilizados em uso domiciliar pelos home cares. Alguns exemplos de gases medicinais são o gás oxigênio, o ar sintético, que é o ar comprimido, o óxido nitroso medicinal e o dióxido de carbono. Essa é uma definição da Anvisa. Falando um pouquinho sobre esses produtos medicinais, para vocês entenderem a gama logística da produção também,
Esses cilindros, eles, vamos acompanhar aqui nessa primeira imagem, eles vêm em tanques. E essa fumacinha que vocês estão vendo é o oxigênio líquido, que está na sua forma gasosa, porque está em contato com o ambiente. O oxigênio, ele para ser líquido, ele precisa estar em baixíssimas temperaturas, quase menos 200 graus. Então, ele vem da nossa unidade Fabril, que aqui no Rio de Janeiro é na ASO, que é em Santa Cruz. Vem nos caminhões, que é onde eles são produzidos, envasados, eles vêm em transporte acondicionado dentro do caminhão, e depois eles são transportados para cá, para esse segundo silo, para esse silo grande aqui, enorme. Nele fica compreendido o oxigênio, tanto na forma gasosa como na forma líquida. A forma líquida fica mais no centro e a forma gasosa fica nas laterais, fazendo a troca de energia, para que não aconteça o congelamento desse oxigênio. Porque se houver o congelamento, a gente não consegue fazer o transporte desse oxigênio para dentro dos cilindros. Então, tem toda uma estrutura voltada para que eles possam, para que essa estrutura desse cilindro possa conter o oxigênio tanto na forma líquida e na forma gasosa, para não volatilizar e também para não congelar. Trazendo para essa imagem aqui, com os cilindros em azul e caramelo, um amarelo mais fosco, é o processo de invase. Depois que eu sair desse silo por canos, por tubulações, esses cilindros são envasados. Mas como assim? Todo cilindro tem que sofrer um processo de inspeção antes dele ser utilizado. Por quê? Porque ele é um medicamento. E sendo medicamento, tem que ter um sorting, que é como podemos dizer, um processo de inspeção, onde eu vejo se esse cilindro está na cor adequada, se a válvula dele está adequada para receber aquele produto, se ele está no rack. O que é o rack? É essa estrutura onde tem esses flexores. Esses flexores são como se fossem cânulas para receber esse oxigênio e colocar para dentro do cilindro. Tudo isso é feito em alta pressão. Para oxigênio, a pressão é de 139 bar, 150 e 200 bar. Para oxigênio, para ar comprimido, a pressão é de 150 a 200 bar. Esses cilindros podem ser feitos de alumínio ou podem ser feitos de ferro. A diferença da composição do cilindro é justamente por causa do que vai dentro desse cilindro, porque pode corroer. E a gente não quer isso, já que é um processo completamente voltado para a área da saúde e também para outros fins, também porque nós temos os gases que são de uso industrial. Então, esse cilindro precisa estar completamente de forma adequada para ser utilizado. Não pode ter graxa, não pode ter nenhuma sujidade, tem que ser tanto limpo por fora, porque ele pode ser utilizado em salas de centro cirúrgico, e quanto por dentro, porque vai ser utilizado para dentro do nosso organismo. Depois que esse cilindro é cheio, ele vai para uma área de separação, onde eu coloco os cilindros, onde vão ser expedidos e também depois analisados. A análise dele é a mesma coisa que um doseamento. Claro que nós temos os interferentes do ar, que eles devem ser dosados, todos nas suas concentrações. A concentração, todas são em ppm, parte por milhão, ou seja, se eu tiver alguma coisa muito mais alta em um cilindro, que às vezes é de 50, de 3 litros, de 4 litros, esse lote é reprovado. Para que essa sujidade, esse interferente não passe para a população, que também pode causar algum tipo de embolia e alguma morte com o uso desse produto. Geralmente, para ar comprimido, a gente utiliza doseamento de NOx, de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, para a gente observar as concentrações do que tem realmente ali dentro. Né? São produtos para a saúde. E para a gente trabalhar com esses cilindros, a gente precisa seguir a norma do Inmetro. O que seria isso? Os cilindros são separados por cores. Porque eu tenho o cilindro que é industrial, que ele é todo preto, e o cilindro verde, que é medicinal, que ele é todo verde.
As cores precisam ser respeitadas, porque eu não posso ter a troca de produtos entre si e nem a troca de cilindros entre si. Porque um oxigênio industrial ele vai ser fornecido para a indústria e o medicinal para um hospital. Eles têm o mesmo grau de pureza, Cláudia? Tem o mesmo grau de pureza. Geralmente é o mesmo cilindro, é o mesmo tanque que fornece essa é a mesma matéria-prima que fornece para os 2 cilindros. Mas a diferença é um ponto crucial, que é o vácuo, que eu vou falar mais à frente, né? Então, cada cilindro tem a sua cor. E também cada cilindro tem a sua especificação. Tem cilindros de mistura, que são em alumínio, e também tem cilindros em ferro, que pode ser para uso medicinal. Aí, para vocês ficarem sabendo, nós temos também as identificações dos gases industriais, acetileno, oxigênio, dióxido de carbono, e das misturas, que é acetileno AA, nitrogênio, argônio, são componentes do ar. Alguns são misturas que são feitas dentro do campo fabril, são provenientes de misturas do campo fabril, e também tem os oxigênios, que a matéria-prima é o ar circulante, que é o ar ambiente. E todos eles são regidos por cores, que é importante eles serem separados e segregados por cor, nos pallets, né, para a gente ficar de fácil acesso, respeitando validade, respeitando data de fabricação. Um ponto crítico que eu tinha falado com vocês é o vácuo. Por que o vácuo é importante? O vácuo, ele tira toda a substância líquida ali dentro. Como a gente trabalha com produtos para saúde, se tiver alguma secreção, algum coágulo, alguma coisa dentro desse cilindro, ele vai ser envasado e vai voltar com essa sujidade para a rua. Vai voltar para um paciente. O que vai adiantar? Vai adiantar de nada. Vai acontecer vários tipos de contaminação. Imagina, na época do Covid, uma pessoa que estava com Covid acabou de usar o cilindro, se ele não fosse completamente limpo por fora e por dentro, que é o vácuo, que é tirar toda a sujeira dali de dentro, porque o vácuo ele é numa pressão de menos 0,09 bar, é muita coisa. Ou então uma pressão em milímetros de mercúrio, né, que é menos 25,5. Então as pressões são muito baixas, que é para retirar totalmente toda a sujidade desse cilindro, para não levar não fazer uma contaminação de pessoa para pessoa. É para limpar por dentro e por fora também. Falando um pouquinho da farmacologia dos gases, a gente sabe que tem os gases que a gente trabalha, é o óxido nitroso, por exemplo. Ele é um potente vasodilatador, ele age no sistema nervoso central, com alguns segundos de inalação, ou seja, é uma sensação de relaxamento imediata. O oxigênio medicinal, que ele é utilizado para anestesias, mas também foi utilizado na pandemia para suprimento de pessoas que estavam com baixa concentração de oxigênio na circulação sanguínea, para reanimações cardiorrespiratórias, para terapia profilática ou curativa de diversos tipos de doença. O ar comprimido, que é o ar circulante, ele também é envasado. A concentração de oxigênio dele é de 20,9 a 21,5 dentro do cilindro, e ele tem um balanço com nitrogênio. Também a gente observa todos os interferentes que existem no ar, como eu já falei. Ele também é utilizado em hospitais e para utilização também para pacientes de ventilação mecânica. O dióxido de carbono, também, que ele é utilizado para laparoscopia. Ele também é utilizado na redução de infecções no ambiente hospitalar. Já foi observado em alguns estudos, porque ele auxilia nas salas cirúrgicas para diminuir a contaminação. E o nitrogênio medicinal, que ele é utilizado na forma gasosa, em estado criogênico, para conservar sangue, medula óssea, para fazer transplantes e materiais biológicos. Ainda falando dos cilindros, isso aqui é uma etiqueta. A gente pensa que os cilindros, eles são cheios, são analisados e são mandados para a rua. Mas os cilindros, por normativa, eles não são obrigatórios terem bulas. É opcional. Então, eu posso mandar bula ou não. Até porque a gente manda para hospitais. Então, os hospitais sabem qual é a dose que cada paciente deve tomar do medicamento, ou então como vai utilizar esse nitrogênio líquido para fazer o congelamento de medula óssea.
mas todo cilindro deve e tem que ir com a etiqueta. A gente chama isso de etiqueta banana. Nessa etiqueta, a gente tem algumas informações que são muito importantes, de suma importância, que é o nome da empresa, o nome do gás que está ali dentro, a sua concentração, como vai utilizar esse gás, o risco desse gás, o número ONU e o procedimento de emergência. Por quê? Como são cilindros, eles são de alta pressão, se eles forem acondicionados de forma errada ou acondicionados junto com outros materiais inflamáveis, eles podem explodir. Gente, quando eu falo explodir, não é uma explosãozinha, não. É uma explosão de arrastar, de devastar, de esmigalhar. Até porque o cilindro, ele não faz igual o copo. O copo, quando cai, ele se espalha no chão, os pedacinhos pequenininhos. O cilindro, não. Por ele ser feito ou de alumínio ou de ferro, ele abre. E para ele abrir, a pressão dele é muito grande ali dentro. São 200 bar. É muita coisa. Então, imagina essa garrafa. O cilindro é assim mesmo. Ele é inteiriço, ele tem que ser inteiriço. Ele não pode ter nenhuma... A superfície dele não pode ter nenhuma ranhura. Nada que possa grudar, nada que possa juntar, acumular alguma sujidade. Nem por dentro, muito menos por dentro, nem por fora. Ele tem que ser completamente íntegro. E tem que ter uma etiqueta de identificação para que eu possa saber o que é aquele produto e onde ele pode estar armazenado. Porque se eu juntar um gás um comburente com alguma coisa, com algum combustível, eu posso ter uma explosão em massa. E quando eu falo, e ele realmente leva muito, e quando ele estoura, ele abre, é um horror. Vocês não queiram imaginar o que pode acontecer quando explode um cilindro. E ele arrasta tudo que tem pela frente, quando ele explode. Falando do transporte dos cilindros, né, que também é importante. Os cilindros, eles têm esses capacetes, né? Tem o capacete, tem a válvula, o colarinho, a calota e o corpo. Quando a gente faz o transporte desse cilindro, ele geralmente vai rolando, porque é mais fácil, ninguém vai botar um cilindro no braço e carregando, porque é muito pesado, principalmente quando está cheio. Então, esses cilindros não podem sofrer choque, nem queda, nem impacto e nem arranhão. Vocês lembram que eu falei que agora há pouco que eles não podem ter nenhum tipo de ranhura. Por quê? Para eu vender esses cilindros, eles têm que estar em completa estado de uso. É medicamento. Por mais que seja um cilindro, que seja ferro, que não esteja numa caixinha, mas ele também transporta a vida. Então, ele precisa estar em perfeito estado para entrar num centro cirúrgico ou até mesmo na casa de alguém que precisa utilizar esse cilindro. Tem um filme chamado A Culpa é das Estrelas, onde a menina ela usa os cilindros. Ela anda com aquele cilindro para baixo e para cima para respirar. E uma máscara, né? São cilindros pequenos. Aquele cilindro com oxigênio faz com que ela fique viva, né? Dê uma sobrevida para ela, uma melhor comodidade para a respiração. Falando da produção desse oxigênio. Tudo que eu falei até agora, esse processo todo é controlado pelo farmacêutico, né? Desde o estado do cilindro, do enchimento, a análise e até ele chegar no seu destino final. Já a produção, não. A produção do oxigênio, muitas vezes a Anvisa questiona se ela é regida por um farmacêutico. Não, mas ela é regida por um químico ou então por um engenheiro, né? Essa aqui é a foto de uma ASO. Se eu não me engano, essa aqui é a ASO Salvador. E esses tanques são tanques de oxigênio, né? Onde o oxigênio, depois de passar por vários processos, ele fica ali. Então, existem diferentes métodos de obtenção de gases, sendo dele é mais comum numa planta industrial. Gente, tem vários tanques desses espalhados pela planta. E na planta tem instalações altamente controladas e regulamentadas e projetadas especificamente de forma segura e eficiente para ter a separação, a purificação desses gases, tanto naturais ou por processos químicos. O ar atmosférico, que é o ar que a gente respira, é o principal recurso para a obtenção de esses produtos, que é o oxigênio
e o nitrogênio, onde o ar é filtrado, comprimido, para remover impurezas e contaminantes, e em seguida ocorre um processo de fracionamento, no qual resfriado e liquefeito. Outros gases também são produzidos nessa unidade fabril, mas como o dióxido de carbono e o óxido nitroso, eles são processos químicos, já não são processos de obtenção do ar atmosférico. Falando um pouquinho da produção, na parte química, o ar é captado, tem um fluxograma aqui, esse fluxograma aqui é da ASO Timóteo. Esse fluxograma é captado, é filtrado, esse ar é comprimido, numa pressão muito baixa, 4,4 bar, onde ele é resfriado, sofre uma purificação através de vários purificadores, e essa purificação acontece com a água, mas não é com a água potável, porque a água potável também tem muita sujidade. Eles usam uma água industrial, que é ausente de componentes como o cloro, porque o cloro é um corrosivo e para as tubulações é um grande perigo, né? E depois que tem essa purificação, ela ou vai para um gerador a frio, ou vai para o trocador. Quando ele vem para cá, vamos primeiro para o trocador. Quando ele vem para o trocador, ele vai direto para o cliente. Então, aqui, ele está na sua forma gasosa. Quando ele vem para cá, ou para o gerador a frio, ou ele vem para a retificação, ele vem para os tanques de forma líquida e enche carretas para atender, ou enche carretas, que foi aquela carreta que eu mostrei para vocês no começo, ou eles vão diretamente para o cliente. Aqui existe um processo de destilação a frio. Por que destilação a frio? Pensa comigo. Se na temperatura ambiente o ar é muito volátil, e a temperatura geralmente é de nossa temperatura de 25 a 30, 40 graus, ele é volátil. Para acontecer o processo aqui de separação, eu preciso de temperaturas muito baixas. E aqui também eu tenho um processo totalmente, o cursor sai totalmente automatizado. Quando ele vem para cá, ele já vem na forma de argônio, oxigênio e nitrogênio. Para oxigênio, se eu não me engano, a temperatura é menos 96 graus Celsius. Se a temperatura, se o equipamento, que é muito sensível, perceber que está dentro do padrão da norma, de tudo que a gente tem como legislação, o doseamento está correto, a quantidade de oxigênio, a quantidade de nitrogênio, de enxofre, não estão dentro do limite, esse oxigênio ele passa direto e fica dentro do tanque. Senão, ele é automaticamente expulso no ar. Lembrando que eles são produtos do ar, então não tem interferente nenhum, não polui. Mas se eles estiverem em condição ok, eles entram direto para o tanque e são levados e carreados para a população poderem utilizar. A gente faz suprimento tanto de indústrias químicas e para hospitais, que utilizam os tanques também ou usam os cilindros. A certificação e armazenagem, né? A armazenagem, como eu falei para vocês, é feita dentro dos cilindros ou dentro dos tanques, que são esses cilindros grandes, e após a produção desses produtos, eles são armazenados em produtos de alta pressão. Os cilindros são inspecionados, todo o processo é rastreável, porque tem que ser rastreável, tem que emitir notas fiscais, tem que seguir as normas de boas práticas de medicamentos e atender a Anvisa. E recentemente teve uma troca de legislação, antigamente nós trabalhávamos com a RDC 17, agora nós temos a RDC 658 de 2022, onde fala sobre as boas práticas de fabricação, e a IN, que é uma normativa, instrução normativa, de 129, onde fala como eu tenho que trabalhar, é um complemento da RDC, onde ela diz quais são as boas práticas para eu poder atender, para ter a certificação e para eu poder trabalhar com os produtos medicinais, né?
No nosso caso, é o gás. A distribuição, né? Depois desses produtos estarem envasados em cilindros, o projeto de instalação de redes de medicinais em hospitais é um pouquinho diferente dos cilindros. Realmente, eu tenho um silo, igual aquele silo que eu mostrei para vocês no começo. Nesse silo, ele sofre todo um processo de acompanhamento. Não é só colocar o produto ali dentro. Eu preciso colocar o produto dentro do cilindro, de acordo com a compra do hospital. Nós fornecemos também produtos para o INCA, para outros hospitais. E para atender os pacientes nesses leitos, eu preciso colocar todos os pontos, todos os ramais para poder atender. Então, é desde do produto, a instalação do silo e também as instalações dentro dos quartos. Aquele cilindro, aquelas saídas que vocês veem dentro dos quartos dos hospitais, verde, amarela e cinza, são as indústrias que colocam dentro do hospital. Aquilo dali não foi o hospital que colocou. Aquela tubulação toda é responsável da indústria, tanto quanto a manutenção delas, porque às vezes o hospital não tem não tem um valor suficiente para manter, então eles preferem terceirizar esse serviço para a indústria. E a indústria já tem um pessoal capacitado para poder fazer isso. Falando um pouquinho de regulação, para a gente trabalhar com os gases e também para trabalhar com qualquer medicamento, a gente precisa de uma liberação chamada AF, né? Como eu falei, a gente trabalha com a RDC 658 e com a EN 129. E para ter concessão da AF, eu preciso obedecer a RDC 16 e a RDC 32, que são para abordagem de fabricantes e invasadores de gases medicinais. A gente tem duas observações. A primeira observação é que a Anvisa não estabeleceu o requisito de concessão da AF para as empresas que fazem a etapa de distribuição, armazenamento e transporte de gases medicinais. Então, portanto, a gente não tem uma legislação quanto a isso. E a observação 2 é que os estados e municípios elas têm base de uma legislação própria, podendo expandir para uma licença sanitária para empresas distribuidoras de armazenagem e de transporte de gases medicinais. Aqui no Rio de Janeiro, é um dos únicos estados que nós temos dois tipos de licença, a estadual e a municipal, para você ver o quão rigoroso é a legislação. Estados como São Paulo, a gente só trabalha com a licença sanitária estadual, não precisa da municipal, mas claro que tem alguns municípios que trabalham dessa forma. Para fazer a liberação desses gases, né, a gente tem uma normativa do CFF de 2019, onde o profissional que domina as boas práticas de produção e controle de medicamento é o farmacêutico, né? Porque a gente pensa que os gases podem ser analisados por outros profissionais, como químicos, ou pessoas treinadas para isso. Até por isso nós temos os treinamentos. Mas para fazer a liberação desses produtos, precisa de um farmacêutico. Porque o farmacêutico vai conseguir compreender o que aconteceu naquela linha de produção para o gás ser liberado ou não. O que tal interferente pode causar na inalação desse paciente? Se a pessoa inalar demais um CO2. Um químico não sabe o que acontece, mas um farmacêutico sabe, né? O farmacêutico que cuida da produção dos gases, do uso consagrado, inovador e de misturas, e, sobretudo, das boas práticas de produção inerente à fabricação dos gases medicinais. Nós também trabalhamos no controle de qualidade, pela RDC 116 de 2016, que dispõe sobre a validação de todo o processo. Tudo isso que eu mostrei para vocês, claro que eu pulei algumas partes, porque o conteúdo é muito extenso, mas todo o processo, desde o primeiro momento onde se resolveu colocar um tanque dentro da unidade fabril, esse processo precisa ser validado.
Esse processo precisa ter uma certeza de que aquele processo ali atende a toda a normativa da Anvisa, que é essa resolução 16 de 2027. Precisa de um método analítico para dizer que aquilo realmente atende e realmente é seguro. Então, o farmacêutico é responsável desde a produção, não da produção, né, na ASO, mas na produção dentro da unidade fabril. É onde ele é envasado, colocado dentro dos cilindros e é dispensado para a população. E se acontecer alguma coisa nesse processo de ter um lote em recolhimento, que eu nunca vi lote de recolhimento de oxigênio, ou de algum material inalatório medicinal, o farmacêutico também é responsável por acompanhar esse processo. Então, a gente tem o controle da qualidade, a farmacovigilância e a garantia da qualidade. Na garantia da qualidade, nós temos também o processo todo de instalação, metodologia química, validação de processos, porque todo esse campo é o farmacêutico que rege. Então, apesar de ser uma unidade fabril química, ela tem uma parte medicinal e quem trabalha nessa parte medicinal é o farmacêutico. O farmacêutico também, ele vê a condição do cilindro, que é uma embalagem, por mais que não pareça, mas o cilindro é uma embalagem primária, porque ela está de contato direta com o produto. E o farmacêutico também é responsável, também na elaboração de etiqueta, na bula, que não vai, né? Mas a gente tem essa bula desses produtos para que, quando forem solicitados pela Anvisa ou por qualquer outro órgão, um hospital ou alguém que a gente vai fazer uma venda ou qualificação, ela precisa ser apresentada para a gente mostrar que é um produto seguro, tem eficácia comprovada com teores e padrões que a normativa e a RDC resoluções pedem para a gente. Também tem a questão da logística, porque a gente produz e a gente vende. No Brasil, a gente tem aproximadamente mais de 165 mil distribuidoras espalhadas pelo Brasil. E, por último, temos a figura da transportadora. As distribuidoras de medicamentos, de gases medicinais, elas geralmente fazem os seus transportes, mas tem algumas que não fazem, né? Porque o invase nós, por exemplo, na condição de Messer, nós fazemos a produção, o invase, a distribuição e o transporte. Mas tem empresas que compram com a gente. E elas também, por muitas vezes, podem fazer a distribuição ou não, mas isso é opcional. E nós temos uma RDC, que é 653, também de 2022, onde ela faz toda esse gerenciamento da distribuição desses produtos, né? Porque os cilindros não podem ser apenas enviados para os clientes de qualquer forma. Eles precisam estar dentro de pallets com uma cinta, para que eles não possam rolar, não possam cair, não possam sofrer nenhum dano, também não possam cair durante o transporte, causando algum tipo de acidente na estrada. São produtos inflamáveis, né? A gente tem que ter também todo o cuidado. E a resolução 697 de 19, que normatiza a atribuição do farmacêutico na cadeia logística, porque isso antigamente não era feito pelo farmacêutico, era feito por uma pessoa de logística que não entendia a questão de gases misturados, por mais que sejam cilindros, não podem estar juntos, né, por causa da questão de serem inflamáveis, ou também misturados com produtos corrosivos, e poderia ter um impacto muito danoso. As considerações finais é para dizer que o farmacêutico tem N possibilidades de trabalho, né, desde a garantia, do controle, da farmacovigilância. Na produção, a gente tem processos, sim, que a Anvisa pergunta nas unidades fabris por que isso não é um processo farmacêutico, mas isso também já é uma questão muito de gerenciamento de negócios, né, porque é mais uma mão de obra, mas o campo medicinal é um campo muito abrangente para a área da farmacêutica, porque é um campo onde a tecnologia é de constante troca, conhecimento, trabalha com altíssimas pressões, temperaturas altas, também temperaturas baixas, e é um campo onde tem uma grande e vasta oportunidade para farmacêuticos poderem trabalhar. Eu, por exemplo,
vim trabalhar na Messer sem saber muito bem como era essa regulação de gases medicinais. Nem sabia que gases medicinais existia antes da pandemia, né? Mas como é uma área também de atuação do farmacêutico, a gente tem que se apropriar, entender, observar as tecnologias que estão a surgir a partir disso, né? Que nós trabalhamos também com o nitrogênio verde, que também é para cuidar do nosso planeta, das questões de meio ambiente, e também uma apropriação que o farmacêutico pode tomar, que a gente tem tanta ciência de uma cadeia tão grande, vasta, de química, que a gente tem que começar a entender e questionar por que o farmacêutico não pode trabalhar nisso, já que a gente tem uma questão tão ampla, um conhecimento tão vasto, não só de medicamentos, mas também de química, né, para a gente poder engajar e seguir nesse mercado. E é isso, pessoal. Agradecemos muito a explanação da Ana Cláudia. Eu realmente fiquei, como não farmacêutica, né? Eu fiquei assim surpresa com tantas novidades, né, Ana Cláudia? E a gente aproveita para abrir para perguntas. Aqui, todos emocionados aqui no chat. Eu não sei se você está sem acesso ao chat. Ah, tá. E também no grupo da farmácia, eu te falo que as pessoas estão assim felicíssimas com a tua presença, né? Então, agradeço muitíssimo e fica aberto, então, para perguntas. Fiquem à vontade. Se você quiser tirar a apresentação, Ana, que aí as pessoas conseguem dá para ver quem levanta a mão. É porque é um campo muito novo, né? A gente acha que o farmacêutico só trabalha com medicamento, cápsula, comprimido, né? E não, é um campo onde a gente pode observar a atuação do farmacêutico, né? Os gases são uma grande revolução, né? E aí, assim, eu, como professora, né, eu acho que é o tipo de palestra super esclarecedor, porque é isso que você está falando, abre para o aluno várias outras possibilidades, né, de mercado de trabalho, de pesquisa, é outra realidade. Sim, até porque a gente não conhece, né? Antes da pandemia, eu nunca tinha ouvido falar que existiam gases medicinais, né? A gente sabe que existe a terapia do ozônio, mas não sabia que o oxigênio pode ser engarrafado, né, e utilizado. A Yasmin tem uma pergunta. Ela pergunta o que te levou a essa área e como foi o início desse novo campo. Foi uma oportunidade que surgiu. Yasmin, eu fui convidada a estar trabalhando assim, na Messer, né? E vou dizer para você que não foi fácil, porque eu sou acostumada com controle de qualidade, a gente consegue ver, tatear, saber que tem que fazer um doseamento, levar para o equipamento. Eu acho que, não sei se vocês fizeram algum estágio na área industrial, mas o único contato meu com gás, antes de estar trabalhando aqui, era com a absorção atômica, que a gente utiliza gases, onde na absorção atômica são utilizados gases para produção de luz e faz o doseamento ali, se eu não me engano, o talco utilizado para fazer isso, para fazer absorção atômica, a gente vê a luminescência ali, mas antes disso eu não tinha contato, né? É a primeira vez que eu tenho contato com gases e é um mundo muito grande. Eu trabalho numa pequena parte. Tem unidade fabril em Santa Cruz, que é um mundo onde a gente tem um capturador de ar ambiente, onde ele purifica, transforma, sofre vários processos de transformação. Eu nem sabia que existia destilação a frio. Para mim, destilação era só quente. Então, a gente pode fazer a destilação desse ar em temperaturas baixíssimas, separando as impurezas e ficando só com oxigênio, com argônio, com nitrogênio. E são produtos altamente inflamáveis, né?
é uma área de alto risco, né? De alta periculosidade. A gente trabalhar com pressões e com hidrogênio, às vezes os trocadores de calor são muito próximos um do outro e tem que ter uma segurança, pessoas altamente treinadas para poderem trabalhar lá, mas não é um campo não é um campo impossível de se trabalhar, não. Prazer, Camila! Prazer é tudo meu. E aí a Laila pergunta se depois você fez algum curso para se especializar mais. Se sim, qual curso? Eu estou fazendo o de auditoria. É basicamente, Ayla, a mesma coisa que acontece nos laboratórios, né? A auditoria é a mesma, só que a gente tem outros órgãos para poder atender. A gente também, na unidade em São Paulo, a gente atende o Exército, a Polícia Civil, que a gente trabalha com óxido nitroso, então a gente precisa prestar contas. Aqui também na Avenida Brasil, a gente trabalha com acetona, então a gente precisa mandar essas documentações de uma forma uma forma regulatória, né, para poder notificar e deixar bem claro que todo o processo e todo o produto que é produzido aqui sofre controle. Mas eu fiz fiz pós em auditoria e em gestão da qualidade. Estou fazendo curso agora de gases naturais, de gases medicinais. Mais alguma pergunta? Bom, Ana, então a gente encerra. Mariana está sem voz. Estou sem voz. Quero agradecer muito a presença dessa farma aí, gigante, fera, maravilhosa apresentação. A Alexandra está triste que não deu aula para você, tá vendo? Fazer o quê? Então, te agradecer pela participação, por você ter dedicado seu tempo, que a gente sabe que é corrido, e te agradecer, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada a presença de todos. Eu só estou aqui achando lindo, o máximo, um egresso assim, tão envolvido com assuntos regulatórios, né? Isso Sim, me deixa assim. Eu não fugi da sua aula. Muito feliz, sucesso para você, parabéns assim pela profissional completa, competente e ainda doou um pouco do seu tempo aqui para poder dividir esse conhecimento que você foi buscando, mesmo depois de formada, para poder compartilhar aqui com os outros alunos que estão no início agora, né? Eu estou vendo que tem alguns calouros e que realmente são uma área diferente, né? E aí é mais uma possibilidade para eles, né, de empregabilidade. Sim, a área de regulatórios cresce muito. Regulatório não é só para a indústria, regulatório está em todas as áreas, desde a produção de cosméticos em pequena escala a produções de grande escala. Então é isso, pessoal. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada. Acho que a professora Alexandra caiu. Sim, mas sim. te agradecer, Ana, tá? Por tudo. E se tiver estágio, pode botar a garotada aí dentro, tá? Pode Quem não deixar. chora não mama. Só quero. Estágio, só quero. Isso aí. Certíssimo. Obrigado, pessoal. Vamos continuar, que tem mais sala aí, ó, com atividade, hein? Bora, tamo junto. Beijo. Tchau.